Queridos, hoje nós faremos uma pausa em Romanos. Quero convidá-los para abrirmos juntos a palavra de Deus em Atos capítulo 10. Atos capítulo de número 10. Atos capítulo 10, vamos fazer uma leitura do verso 9 até o verso 23, parte A. Atos capítulo 10, do verso 9 até o verso 23, parte A, que nos diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu, a quem buscais. A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, porque aqui temos diante de nós a Tua palavra. Suplicamos que o Senhor possa nos capacitar neste momento a compreendê-la e que o Senhor nos ajude, Senhor, a de fato aplicá-la às nossas vidas de forma correta, colocando, Senhor, assim, em prática os princípios que o Senhor nos ensina aqui nesta porção. Seja com a vida de cada irmão e irmã que aqui se encontra, seja com a vida daqueles que porventura estejam acompanhando, ouvindo a pregação, mas que ainda não te conhece, que o teu evangelho possa alcançar o coração mediante a ação do Espírito Santo, daqueles que porventura ouvirem a mensagem do Senhor e não são crentes. Abençoe-nos nesta hora, abençoe a minha vida, Senhor, que eu possa expor tão somente a Tua verdade, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu te peço, assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma relação entre comida e comunhão muito interessante. Uma das formas mais importantes de uma família, de amigos terem comunhão, é em volta da mesa. E veja, o alimento, ele tem esse poder tanto de nos unir, quanto também de nos separar. Quando você encontra alguém que tem um gosto
parecido com o seu, um gosto que não é comum, um gosto que é diferente. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa que goste de comer chocolate com pimenta. Eu não sei se tem alguém que gosta de comer isso, mas suponhamos que você goste, e aí você encontra alguém que também gosta de comer chocolate com pimenta, e ali você já acaba imediatamente estabelecendo com aquela pessoa uma relação. Mas também podemos dizer que alimentos separam. Eu me lembro que quando eu vim para o norte, me apresentaram um suco de uma fruta chamada muruci. E eu confesso que eu não gostei desse suco. E eu me lembro de estar na casa de um colega e a esposa me ofereceu o suco de muruci, eu dizia, olha, eu não gosto. E ela me olhou assim com uma cara de, tipo assim, que tipo de pastor é esse que não gosta de suco de muruci? Então já houve ali uma quebra do relacionamento. Então, queridos, a questão da comida ela é interessante porque muitas vezes ela nos une, ela nos separa. Mas é interessante, queridos, nós observarmos aqui que comida e comunhão estão sim relacionados. Quando nós olhamos para o texto de Atos, nós entendemos que, de fato, aqui está acontecendo algo muito interessante. Apenas para situar os irmãos, nós sabemos que o livro de Atos, ele relata ali o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele conta-nos como ocorreu aquela expansão inicial da igreja, como o próprio Senhor Jesus havia já antecipadamente dito que a igreja ia crescer de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até alcançar os confins da terra. Então, nesse momento, o livro de Atos começa a descrever a expansão do Evangelho para os confins da terra. E nós vamos perceber que ele faz isso mostrando aqui como o Evangelho foi alcançando os gentios. E aqui no capítulo 10, o autor de Atos, que é Lucas, ele vai descrever a história de um homem gentil, um homem chamado Cornélio, cuja conversão marcaria, não é, a entrada do povo gentil na aliança. Então, na primeira parte do capítulo 10, nós lemos aqui inicialmente, do verso 1 ao verso 8, nós temos ali sendo descrito quem era Cornélio. Cornélio, ele era um centurião romano, um homem que servia ao exército, um militar. Ele é dito aqui como sendo um homem temente a Deus e um homem piedoso. Esses termos, temente a Deus e piedoso, eram termos usados pelos judeus para chamar aquelas pessoas que eram gentios e que tinham crido no Deus de Israel, que tinham abandonado o paganismo, mas que ainda não tinham se tornado judeus. Então eles eram chamados de os tementes a Deus, ou em alguns lugares também piedosos. Ou seja, eles buscavam viver de acordo com a lei de Deus, mas por alguma razão ainda não tinham se circuncidado, não tinham se tornado ainda judeus, eram considerados gentios. E Lucas também vai dizer aqui que Cornélio, ele é um homem generoso, ele era um homem que orava a Deus. E foi justamente num dos seus momentos de oração que Deus concedeu a Cornélio uma visão, na qual um anjo diz a ele que as suas orações tinham sido ouvidas, as suas esmolas tinham sido recebidas por Deus, e por conta disso ele seria instruído, não é, por um homem, por um mensageiro da parte do Senhor. Cornélio tinha que enviar mensageiros até a cidade ali de Jope, a fim de trazer esse mensageiro, que no caso era Pedro, para que Pedro então pudesse vir à sua casa e falar a mensagem de Deus para ele e para os da sua casa. Então Cornélio, ele rapidamente prosseguiu, ele obedeceu a este mandato do Senhor. Imediatamente ele enviou lá 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso.
para trazerem Pedro. E nesta noite, então, nós vamos ver, queridos, a continuação dessa história aqui do verso 9 até o verso 23, onde Lucas ele vai continuar a narrativa, ele vai continuar explicando como Pedro foi convencido a aceitar os mensageiros ali de Cornélio e ir até a casa de Cornélio, levar o evangelho a ele e a sua casa. Então, por meio de uma visão, o apóstolo foi preparado para romper aquela barreira que havia, aquele muro de separação que existia entre judeus e gentios, a fim de que pudesse ficar claro esse aspecto universal da aliança de Deus com o seu povo, que a aliança de Deus com o seu povo não era apenas para os judeus, mas para todos os povos, ok? Então nós vamos ver aqui isso em alguns pontos. Primeiro, Pedro ele é preparado para levar o evangelho à casa de Cornélio. Veja os versos 9 e 10, que registram as circunstâncias em que Pedro foi preparado para levar o evangelho ali a Cornélio. Diz o seguinte, verso 9: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, por volta da hora sexta do dia seguinte, a visão de Cornélio, estando os emissários de Cornélio quase chegando no local onde Pedro estava, ali na cidade de Jope, Pedro subiu ao eirado da casa na qual estava hospedado com a finalidade de orar a Deus. E enquanto eles preparavam o alimento para o apóstolo Pedro, Pedro se estendeu na sua oração e Pedro também passou por um momento de êxtase, sobreveio a ele um êxtase. E a ideia de êxtase aqui é um estado ocasionado por Deus em que a consciência ela é total ou parcialmente suspensa. Então a pessoa ela é levada a um plano espiritual. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro aqui. E nessas circunstâncias, Pedro então teve uma visão celestial. Uma visão que é descrita aqui a partir do verso de número 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. A visão de Pedro, queridos, consistiu justamente nisso. Ele viu um objeto, uma espécie de lençol grande que estava seguro por quatro pontas, pelas quatro pontas. Esse lençol ele descia e dentro dele estava vários tipos de animais, considerados impuros pela lei, toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves, conforme está aqui no verso de número 12. E além disso, o apóstolo Pedro também ouviu uma voz que lhe dizia: mata e come estes animais. Verso 13, isso vai ficar claro: levanta-te, Pedro, mata e come. E qual foi então a resposta que Pedro deu à visão e àquela voz que ele tinha ouvido? Verso 14, mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para duas coisas aqui neste verso de número 14. Primeiro, Pedro, ele sabia que era o Senhor que estava falando com ele, porque, se você observar, a resposta dele, ele diz assim: de modo nenhum, Senhor. Ele sabia quem estava falando com ele, era o Senhor. Segundo, é dito que um pouco antes de Pedro receber aquela visão, ele estava com fome quando ele teve aquela visão. Um pouco antes já estavam preparando ali a comida para ele. Mesmo assim, Pedro então, ele com aquelas leis cerimoniais bem enraizadas na sua mente, ele energicamente se recusa a obedecer à ordem do Senhor
de matar os animais e comê-los. E é interessante, nós precisamos entender melhor isso aqui. O Senhor, ele havia dado a Israel, lá no Antigo Testamento, as suas leis cerimoniais. Essas leis, elas tinham a finalidade de tornar o povo puro, para que pudessem, assim, adorar a Deus no seu culto. Então, dentre essas leis que Deus havia dado, havia aquelas leis que eram referentes às restrições alimentares. Em Levítico 11, nós temos ali, basicamente, uma lista de todos os animais que eram considerados puros e eles poderiam comer, e também dos animais que eram considerados impuros e que eles não deveriam comer. Pedro, como um bom judeu, não é, que foi criado para comer somente carnes de animais puros, logo ele estranhou aquela visão. Logo ele retrucou: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi algo que fosse comum e imundo. Essa foi a resposta que ele deu. Deus havia proibido os judeus de comerem certos animais, mas agora Deus estava mandando Pedro comer aqueles animais. E isso deu um nó na cabeça de Pedro. Pedro ficou confuso. Pedro pode ter pensado: mas como assim, Senhor? Ora, foi o Senhor mesmo que, através de Moisés, nos disse que nós não deveríamos comer tais animais. Como é que o Senhor agora manda que eu come esses animais? O Senhor está mudando as regras no meio do jogo? Como assim? Tinha alguma coisa acontecendo que Pedro não estava entendendo muito bem ali naquela situação. E a resposta que ele ouviu foi, verso 15: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Veja que Deus insiste com Pedro aqui, afirmando que ele deveria comer aqueles animais, que ele não deveria considerados como sendo imundos, porque Deus havia purificado aqueles animais. E Deus, meus queridos, pode tornar puro aquilo que antes ele havia considerado cerimonialmente impuro. É verdade que a criação como um todo, ela encontra-se corrompida, ela encontra-se impura por causa da queda, como consequência da queda. Todos nós nascemos espiritualmente impuros, contaminados pelo pecado, sendo purificados somente por meio da fé em Jesus Cristo, né? Por meio da fé no sacrifício remidor, aí que nós teremos a salvação. Então, inclusive nós estamos estudando aqui a doutrina da justificação pela fé, que é justamente essa verdade. Somos soberanamente declarados justos quando confiamos em Cristo, e a justiça de Cristo, ela é imputada a nós mediante a fé. Contudo, queridos, o que torna algo ou alguém cerimonialmente puro ou impuro não é uma qualidade intrínseca daquele animal, daquela criatura, mas a palavra de Deus expressando a sua vontade soberana. É Deus quem estabelece o que é cerimonialmente puro e o que é cerimonialmente impuro. Então, as restrições alimentares impostas por ele ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento, eram temporárias, elas eram simbólicas. Elas apontavam para a santidade de Israel como um povo consagrado a Deus. Pedro, então, precisava compreender esta realidade. Pedro precisava compreender que algo é puro se Deus considerar como puro, e algo é impuro se Deus considerar como impuro. É Deus quem determina.
E aqui, queridos, Pedro precisava compreender esses princípios que eram comunicados ali pela lei. E aqui nós vamos perceber que, por vezes, a voz do Senhor repetiu a ele para ele matar, para ele comer, para ele não considerar imundo ou comum aquilo que Deus havia santificado. Jesus já havia ensinado a respeito dessa verdade naquela controvérsia que ele teve a respeito da lavagem cerimonial das mãos antes da alimentação, lá em Marcos capítulo 7, do verso 18 ao verso 23, quando é dito assim: não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Então você vai ver sim uma mudança nessa questão. Aquilo que antes era impuro, agora Deus tornou puro. E considerou puro todos os alimentos, é que diz aqui em Marcos 7. Então, queridos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de destacar para os irmãos. Mas o segundo ponto, como nós vimos aqui, o primeiro ponto é justamente este, que Pedro ele foi preparado para levar o evangelho à casa de Cornélio por meio daquela visão. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Pedro ele compreende que é a vontade de Deus que ele vá pregar a Cornélio. Ou seja, ele é convencido pelo Senhor de que era a vontade de Deus que ele fosse levar o evangelho ali, àquele homem gentio. Veja, a princípio ele não teve essa compreensão, ele não teve esse entendimento. De fato, a visão ela não é autoexplicativa, mas na medida em que vai acontecendo as coisas, Pedro ele vai chegar à conclusão de que Deus estava mostrando para ele justamente isso, que agora ele poderia ter comunhão com os gentios, poderia levar o evangelho a eles, poderia se aproximar deles com a finalidade de pregar o evangelho. Veja aí o verso 17 em diante. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se ele estava ali hospedado, Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os para entrar, hospedou-os. Então, enquanto Pedro refletia sobre o significado daquela visão que ele havia tido ali, buscando compreender qual era a mensagem que Deus estava trazendo ao coração dele, ele recebe uma ordem do Senhor para ir com aqueles homens que tinham acabado de chegar ali. Então Pedro então os recebe e ouviu deles o relato a respeito do que aconteceu com Cornélio, qual era o propósito que eles estavam ali, e eles falam a respeito do que foi revelado a Cornélio, como um anjo do Senhor mandou que ele enviasse pessoas para buscá-lo, para que Pedro fosse até Cornélio, levar uma mensagem da parte de Deus. Pedro então começa, meus queridos, a entender que Deus não estava simplesmente abolindo aquelas restrições alimentares do Antigo Testamento. A princípio ele pensou que se tratava somente disso. Porém, como eu disse, no decorrer dos eventos,
no transcorrer do relato aqui, nós vamos perceber que ele vai entendendo o que é que Deus quer dele. Ele começa a entender que Deus queria algo mais do que abolir aquelas restrições alimentares. Ele queria, sim, o Senhor, quebrar aquela barreira que havia de separação entre os judeus e os gentios. Aquela barreira, aquele muro que separava gentios e judeus precisava ser destruído. Nas palavras aqui de Calvino, ele diz o seguinte: mostrar claramente a Pedro, como em uma pintura, que a diferença legal entre o puro e o impuro fora abolida, de onde ele podia inferir que a parede que havia entre judeus e gentios está agora destruída. Então, Calvino entende que esse foi o objetivo da visão que Deus havia dado a Pedro. Não era simplesmente dizer, não é, que aqueles alimentos que antes eram impuros agora são considerados puros, mas que havia cessado aquela separação, havia sido destruída a barreira de separação entre gentios e judeus. Outro comentarista também diz o seguinte: a abolição dessas leis significa que os judeus e gentios entram em um novo relacionamento e aceitam um ao outro como iguais na igreja. Ou seja, eles agora se tornam um só povo, membros da mesma igreja, partes do mesmo corpo. Então, queridos, Pedro não deveria continuar considerando os gentios impuros. Deveria sim ir até eles, deveria sim pregar o evangelho a eles, abrir a porta da igreja para eles. Perceba que, mais uma vez, aqui é mencionado o bom testemunho de Cornélio. Agora os mensageiros que foram em busca de Pedro falam, verso 22, então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, os homens aqui que foram até o local onde Pedro estava, relataram Cornélio como sendo um homem justo e temente a Deus. Em outras palavras, eles dizem a Pedro que Cornélio, ele era alguém que já tinha tido contato com o Deus verdadeiro, que já tinha ouvido a lei de Deus. E acrescentam que o centurião, ele também contava com o respeito de todo o povo judeu. Mas aí uma coisa que chama a atenção é que mesmo ele sendo essa pessoa com essas características, né, que sim, nós podemos considerar como sendo boas características, mas ele precisava ouvir a pregação do evangelho, né? Não bastava ele ser só alguém que era generoso, alguém que era próximo ali do povo de Israel, que tinha um bom testemunho do povo de Israel, que tinha ouvido a respeito do Deus de Israel. Ele precisava ouvir o evangelho. Ele precisava ouvir a pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso não poderia ser feito pelo anjo. O anjo não faz isso. O anjo manda ele buscar Pedro, para que por meio de Pedro ele ouvisse o evangelho, porque esse foi o meio que Deus estabeleceu, conforme nós tivemos a oportunidade de estudar hoje pela manhã. Então, queridos, uma prova de que Pedro tinha começado a entender a mensagem que o Senhor estava ensinando a ele foi a atitude de receber os emissários de Cornélio. Tanto é que o texto vai dizer, no verso 23, parte A: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Essa atitude de Pedro, meus queridos, pode parecer estranha, porque não era permitido ao judeu fazer isso. Mas ele faz, ele abre as portas, ele deixa que essas pessoas fiquem hospedadas ali. Ele teve essa proximidade com aqueles homens.
E isso certamente, queridos, indica que ele estava começando a entender qual era o propósito de Deus com aquela visão, que era justamente que aquele muro fosse destruído, que aquela barreira ela fosse transposta, e que agora houvesse essa liberdade para que o povo judeu levasse ali o evangelho aos gentios. Interessante, queridos, que a gente precisa entender algo que está na Escritura, que é a santidade do povo de Deus, começando ali pelo Antigo Testamento. E ali no Antigo Testamento nós vamos perceber que essas leis que Deus havia dado ao seu povo, leis de ordem alimentares, elas interferiam diretamente na relação que o povo de Israel tinha com as demais nações. Logo que Deus deu os mandamentos ao povo de Israel, Deus disse a eles o seguinte: olha, vocês agora devem diligentemente ouvir a minha voz, guardar a minha aliança, porque vocês são propriedade peculiar minha dentre todos os povos da terra. Vós sereis reino e sacerdote, vós sereis nação santa. Esses foram os princípios que Deus estabeleceu ali para Israel. Deus havia escolhido um povo dentre todos os povos da terra, para que aquele povo fosse de maneira especial sua propriedade, para que aquele povo fosse consagrado a Ele, para que aquele povo fosse santo, ou seja, separado para Ele. Então, queridos, para que Israel fosse separado, ele tinha que ser diferente das demais nações. E Deus deu a eles várias leis que os tornavam separados, diferenciados das demais nações. E dentre elas havia essas leis de restrição de alimentos, as leis alimentares. E é importante nós pensarmos um pouco a respeito delas, porque às vezes você vai encontrar várias pessoas tendo concepções erradas a respeito dessas leis. Por exemplo, por que os judeus não comiam carne de porco? Por que eles não comiam um animal chamado quebrantoso ou arcanais? Por que Deus considerou esses animais imundos? Isso é algo que nós precisamos compreender. Será que Deus estava dizendo assim: olha, vocês não podem comer carne de porco porque porco é sujo, mas comam carne de vaca porque vaca é limpinha? Será que é por isso? Não, queridos, não é por isso. Às vezes você vai ver pessoas dizendo que Deus disse ao povo que não comesse determinados alimentos por uma questão de higiene, de saúde alimentar. Claro que quem come carne de porco mal passada, isso é perigoso, mas não é que Deus estava poupando Israel de possíveis doenças com essas restrições, não é isso. Na verdade, queridos, Deus colocou a lista ali de animais considerados impuros, justamente porque, como eu disse no início, comunhão se dá em volta da mesa. Então, ao restringir a dieta de Israel, Deus estava prevenindo que o povo de Israel tivesse comunhão com as nações pagãs da região de Canaã. Porque não seria possível para os judeus, para os israelitas se sentarem à mesa com os pagãos, porque o que os pagãos comiam, eles não comiam. Havia uma diferença ali. Havia uma diferença de modo que, se houvesse um casamento entre um israelita e uma cananita, como é que ia ser a festa, Porque os alimentos que se comem lá em Canaã, os judeus não podiam comer. Então havia uma restrição ali. Essas restrições alimentares, elas foram colocadas por isso, para que o povo separado de Deus permanecesse separado.
Agora, se algum gentio quisesse fazer parte do povo de Deus, aí ele tinha que adotar a dieta e as regras do povo de Israel, certo? Então não era uma questão de higiene, era uma questão de separação, e assim judeus e gentios, eles não se misturavam, certo? Eles tinham um certo contato na porta da cidade, eles faziam negócios no porto, no mercado, mas eles não tinham envolvimento próximo, eles não tinham um compartilhar de vida. Não havia isso. E as leis alimentares serviam justamente para restringir. Um autor, comentarista chamado Derek Thomas, ele diz que essas leis ajudavam a segurar, a manter uma barreira entre o povo de Israel e as demais nações, uma barreira santa. Agora, ele também vai dizer que por causa do pecado, os homens desvirtuaram essas leis. E veja, você sabe, você já deve ter percebido a essa altura do que nós temos estudado lá em Romanos, que nós pecadores somos especialistas em perverter a lei de Deus. E às vezes a gente faz algo para escapar do rigor da lei, mas às vezes a gente também usa o rigor da lei para elevar o nosso status. E o povo de Deus, então, começou a distorcer as leis alimentares de algumas formas. Por exemplo, primeiro, eles começaram a achar que eles eram melhores do que os gentios. Eles imaginavam que deveria ter alguma coisa muito especial neles, que Deus havia visto nele, que os tornavam melhores do que os outros, e por conta disso Deus os escolheu, porque eles eram melhores do que as outras nações. E isso se refletia também na própria dieta deles. Eles não comiam qualquer coisa, tinha toda uma dieta daquilo que eles podiam e daquilo que eles não podiam comer. E no caso, essa separação alimentar mostrava justamente essa superioridade deles. Eles se achavam por conta disso. Segundo erro que também começou a existir foi de pensar nessa diferença alimentar como sendo um fim em si mesmo. Eles começaram a enxergar a lei como um fim em si mesmo, e não como sendo algo que Deus havia posto de forma temporária. Ao ponto de que quando Deus aparece para Pedro e diz que ele estava liberado, que ele poderia comer aqueles alimentos que outrora eram considerados impuros, ele resiste. Não somente ele, outros judeus também vão resistir. Ora, o próprio Deus está dizendo que aquela restrição acabou, mas ele amava tanto a restrição, que ele não queria fazer diferente. Ela fazia com que eles se sentissem superiores. Mais do que isso, os judeus começaram a achar que estavam intrinsecamente seguros se eles cumprissem aqueles rituais externos. Se eles cumprissem tudo aquilo, eles estavam seguros. Aquilo garantia a salvação deles, aquilo garantia a vida eterna para eles. E eles se apegavam àquilo. E eu gostaria de começar agora a parte das aplicações, já pegando esse gancho aqui desse último ponto. Porque nós somos assim, não somos? Nós pegamos alguma coisa que, como povo de Deus, nós julgamos que é muito importante, nós pegamos essas coisas e nós as estabelecemos como sendo distintivos, não é? E nós usamos essas coisas com muito orgulho.
nós nos achamos mais santos do que os outros. Então, por causa muitas vezes da nossa teologia, por causa do nosso culto, por causa dos nossos ancestrais na fé, nós somos muito bons em fazer a mesma coisa que os judeus faziam ali com a lei. Muitas vezes, por essas questões, nós olhamos para os outros cristãos como se eles fossem cidadãos de uma segunda classe do reino. Nós somos a elite. Nos enxergamos como superiores. E nos esquecemos que tudo o que nós temos é graça de Deus, é dom de Deus. Não é que nós somos intrinsecamente melhores do que ninguém, não. É graça de Deus. Segunda aplicação, queridos, é interessante nós observarmos para esse texto e vermos como Deus amou, não é, as nações. Desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu leis para amparar os estrangeiros. Ele, de forma muito clara, ordenou a Israel que não oprimisse nem odiasse os estrangeiros, pelo contrário, agissem para com eles com amor, como se fossem compatriotas. E, queridos, quando nós observamos aqui a conversão de Cornélio, mostra justamente esse marco de entrada dos gentios na aliança, um marco que já tinha sido anunciado lá atrás. Quando Deus chama a Abraão, ele diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus já havia anunciado a Abraão que o evangelho seria para todos os povos ali. Aqui nós vamos ver o ponto de entrada dos gentios na aliança. Com isso, queridos, nós vamos aprender que Deus amou as nações. O amor de Deus extrapolou os limites territoriais de Israel e se estendeu a todas as nações. E uma prova disso é que o evangelho chegou até nós. É por isso que nós estamos aqui ouvindo a pregação da palavra. É por isso que hoje nós servimos a Deus, servimos ao Deus verdadeiro, ao Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, porque Deus amou a todas as nações e nós devemos ser gratos a Ele por isso. Terceira lição, percebemos também um detalhe muito interessante. Eu não sei se você chegou a notar como os acontecimentos eles se sucedem de maneira muito harmônica aqui nessa situação, não é? Há uma obra muito bem sincronizada ali entre Cornélio e Pedro, pois enquanto Pedro estava orando, tendo uma visão, os homens que Cornélio havia enviado estavam ali se aproximando da cidade. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o significado daquela visão que ele teve, não é? Os homens que Cornélio havia enviado chegaram ali na casa. Enquanto Pedro ainda estava pensando sobre a visão, o Espírito avisou: olha, acabaram de chegar aí na tua casa esses homens, assim, 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 você vai com eles. Acompanhe eles sem hesitar. Então, quando Pedro desceu e se apresentou, eles explicaram tudo. Pedro começou a entender tudo. E aqui, queridos, nós observamos a harmonia dos eventos dentro da providência de Deus. Deus estava conduzindo todas as coisas a fim de que a salvação chegasse aos gentios. E isso ocorre de forma a alcançar os gentios, e isso ocorre de maneira individual com cada um de nós. Quando nós observamos a nossa história, nós vamos perceber, depois de um certo tempo, que acontecimentos que aparentemente pareciam ser aleatórios, estavam todos sincronizados dentro de um plano maior de Deus, estavam todos interligados em uma harmonia perfeita para que o Evangelho chegasse até nós. Para que o Evangelho chegasse até você, até mim. Deus
agiu de maneira soberana em todas as circunstâncias, preparando o nosso coração para que, quando o Evangelho fosse pregado, nós fôssemos convencidos do nosso pecado, nos arrependêssemos, crescêssemos para a nossa salvação. Uma outra lição também que fica claro aqui é aquela que expressa a importância da pregação do Evangelho. Como eu havia ressaltado anteriormente, as orações de Cornélio, as boas obras de Cornélio, o fato dele ter um bom testemunho dos judeus, isso não era suficiente. Ele precisava ouvir a pregação da palavra, e não por um anjo, tinha que ser por um homem enviado por Deus. E por meio, sim, do Evangelho é que ele iria de fato compreender o que Deus queria que ele compreendesse. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, é dito: aprove a Deus salvar os que creem, por instrumentalidade da leitura da pregação da palavra que foram confiadas à igreja. Mais uma quinta lição, outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui nesse texto, é a importância da oração na vida da igreja. A começar do ministério do Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos nos evangelhos, nós nos deparamos com Ele constantemente orando, acordando à alta madrugada para orar. Quando nós chegamos aqui no livro de Atos, nós vamos perceber a igreja perseverando em oração, em momentos importantes, em momentos decisivos na vida da igreja, a igreja estava orando. Aqui no texto, por exemplo, você vê que Deus fala com Cornélio quando ele estava orando. Ali ele teve a visão de um anjo. E quando Pedro também estava orando, Deus também havia dado uma visão para ele. A igreja nasceu debaixo de muita oração. Nós somos chamados a sermos homens e mulheres de oração. Nós necessitamos ter uma vida regular de oração. Em nossa luta contra a carne, meditar na palavra, orar é fundamental para que possamos obter vitórias sobre as tentações. A Bíblia nos manda orar e vigiar, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A oração é necessária para que possamos obter bênçãos da parte de Deus. Também para que nós possamos entender a vontade de Deus, seja essa vontade expressa na sua palavra, seja a vontade particular de Deus para a minha vida. Eu preciso ter vida de oração. Foi sempre assim, desde o começo da igreja. Então esse é um princípio que não muda. Como igreja, precisamos continuar vivendo em oração. Sexto e último lugar. Veja, queridos, comida e comunhão são coisas que estão relacionadas. Nós aqui na igreja, nos últimos tempos, temos tido a prática de, após o culto, nos confraternizarmos com um lanche, algo simples, e ninguém é obrigado a participar, ninguém é obrigado a ficar mas nós entendemos que essa é uma excelente ocasião que nós temos para estreitar os laços, não é? E que possamos buscar nos aproximar uns dos outros, aproveitar esses momentos, não é, em que nós de fato temos a oportunidade de partilhar do alimento e também partilhar da companhia dos nossos irmãos, daquelas pessoas que estão nos visitando, que nós possamos buscar que esse momento não seja apenas um momento para comermos, mas também para estarmos juntos, para nos aproximarmos daquelas pessoas que nós não somos tão próximos. Então, que possamos entender isso e aproveitar esses momentos para que possamos ter uma comunhão maior, pois esse texto nos mostra que as barreiras que haviam foram destruídas. Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. Nós também não devemos construir barreiras. Nós devemos nos relacionar como membros do mesmo corpo, como pessoas que foram salvas pelo mesmo sangue, pelo mesmo Senhor, né, que fazem parte da mesma igreja. Que Deus nos abençoe e que Ele nos capacite a isso.
Amém.